ao momento, o maior debate de seleção brasileira nessa data FIFA gira em torno de um ausente. O Neymar, com a fala provocada, né? Porque foi perguntado, ele não saiu falando do nada de seleção. A gente perguntou para ele o que ele achou da entrevista do Ancelotti, em que ele diz que Neymar está ausente por questões físicas. E ao rebater que Neymar, o próprio, dizendo que está ausente por questões técnicas e não físicas, seguramente o Neymar conseguiu ser, de domingo até hoje, o maior debate em torno da seleção brasileira. Eu acho que isso diz muito sobre o tamanho do jogador e diz muito também sobre a falta de outros nomes assim muito midiáticos para o jogo de quinta-feira. Tudo bom, PC? Boa tarde, bem-vindo à Seleção. Salve, André, Ana, Lédio, quem nos acompanha. Na verdade, também acho que isso diz muito sobre a nossa incapacidade de discutir a seleção brasileira, sempre tendo que falar do Neymar, né? Eu acho que isso passa muito por nós. A gente se incomoda quando o Dorival diz que está pensando um esquema para a seleção brasileira botando o Neymar. Aí a gente fica incomodado. Aí o técnico da seleção brasileira, da estatura do Ancelotti, chega e diz que não convocou por questões físicas e mais à frente afirma que para jogar na seleção brasileira você tem que estar 100% bem fisicamente. Aí nós vamos para o único lugar que me parece que hoje a gente consegue discutir seleção brasileira. A gente não consegue olhar para a seleção brasileira sem incluir nessa discussão o Neymar. Por mais que a gente viva as nossas contradições, e o ser humano por natureza é contraditório, porque ao mesmo tempo em que eu, por exemplo, não acho que seja necessário ter o Neymar na seleção agora, para mim, inclusive, o Neymar tem que estar bem em maio do ano que vem. O Neymar não é um jogador que a entrada dele na seleção vai possibilitar se construir um modelo de jogo da seleção. Um jogador com essa estatura, você não pode ser refém dele para montar uma seleção. Diferentemente do que fez o Dorival, que aí todo mundo criticou. Como é que ele pensa no Neymar? Aí agora o Ancelotti não convoca o Neymar. E tem uma parte que fica, como é que ele não convoca o Neymar? Ele diz, a gente precisa primeiro saber o que a gente quer. Que discussão a gente quer travar sobre a seleção brasileira? Eu discordo aqui do Lédio quando o Lédio diz assim, esses dois jogos não têm importância. Eu acho que mais importante do que os jogos é a convivência que o Ancelotti vai ter com esses jogadores. Isso é um ponto. E os jogadores que ele vai conhecer e conviver num ambiente sem aquele que é o ídolo desses jogadores, que é o Neymar. O Neymar é o ídolo desses jogadores, o Neymar é a referência desses jogadores. Esses jogadores têm com o Neymar uma relação de parceria dentro do campo e de reverência fora do campo. Essa geração toda, por que tudo isso? Porque desde 2010 o Brasil não conseguiu produzir um outro jogador que sequer chegasse à metade da estatura do Neymar. Então essa geração que está aí, quem é a referência dele? Neymar. Aí o que o Ancelotti faz agora? O Ancelotti falou, quero observar esses jogadores sobre quem tanto falam, e acho que há não sei se é intencional, mas há uma interessante edição naquele painel que está ali, porque o único que está com um olhar desconfiado é o Ancelotti. O único que está com um olhar de conhecimento é o Ancelotti. Por quê? Ele quer saber como são esses caras. Ele precisa conhecer esses jogadores. O jogo contra o Chile e esse jogo contra a Bolívia, que eu concordo com o Lédio, o médico é que diz, vai fulano, vai Beltrano, a gente nem sabe se o Ancelotti, que vai viver aos 67 anos uma inédita experiência de de trabalhar na altitude, se ele tem condições físicas de ir. Pode ser que o médico chegue e diga, olha, estou vendo aqui, é melhor você não ir, vai um assistente seu. O grupo vai ter que ir todo mundo, tem 24. Sim, mas o que eu estou querendo dizer é, esse é um período para ele conhecer esses jogadores sem uma figura que, evidentemente, quando está lá presente, ela influencia diretamente no comportamento desses jogadores. E ontem, o Júnior, sentado onde está sentada a Ana hoje, foi muito feliz. É claro que a declaração do Neymar, e ele é um sujeito muito inteligente, ele sabe que a mídia é refém do que ele fala, e ele sabe que a mídia vai insistentemente repercutir o que ele fala. Perguntado, ele não foi lá fazer pronunciamento, ele falou sobre a questão final, foi questão técnica. E aí, a partir disso, vira o prato principal do debate sobre a seleção. Você achou que ele quis... Eu vi leituras diferentes, né, da fala dele. E a gente está especulando porque o Neymar pode só ter sido sincero, não, fisicamente eu acho que eu estou bem, foi questão técnica.
e muita gente viu como uma tentativa de constranger, de alimentar esse debate do Ancelotti. Eu vejo como um cara que foi 100% sincero, ele acha que tecnicamente ele está bem.